Peguem a palavra de Deus. Hoje eu vou falar de mais uma pessoa que clamou a Deus, estava no beco sem saída, viu? Esta pessoa estava em pirrairote, realmente, mas ela clamou ao Senhor, e por clamar teve resposta no mesmo dia. Diga assim, resposta no mesmo dia. Quem quer resposta no mesmo dia? Este homem aqui clamou e teve resposta no mesmo dia. Não passou sequer um dia, no mesmo dia Deus operou um grande livramento. Sabe quem eu estou falando? O rei Ezequias. Abram no segundo livro de Reis, capítulo 19 e o versículo 14. Eu vou ler do 14 ao 19, depois a gente para no versículo 14. Olha o que diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Só o Senhor é Deus sobre toda a terra. É muito forte essa história, a gente vai aprender. Versículo 14. Ezequias recebeu as cartas de afrontas de um grande rei. O rei Senaqueribe era um grande rei, como o rei Ezequias mesmo testifica nas suas orações. O que ele diz? Verdade é que os reis da Síria destruíram reinos, assolaram nações e destruíram os deuses dessas nações. Mas o rei Senaqueribe se esquece que o nosso Deus, o Deus de Israel, não é Deus feito por mãos de homens, não é Deus de estátuas de barro, de pedra, de madeira, de ouro, de prata, de bronze, mas é o Deus vivo, a quem o Senaqueribe afrontaste. Esse rei Senaqueribe está achando que está afrontando mais um Deus pagão. Não, está afrontando o Deus dos céus e o Deus da terra. Então Ezequias está dizendo: mostra, Senhor, que o Senhor é Deus sobre a terra. É isso que o rei Ezequias fez. Pegou as cartas de afrontas e colocou onde? Sobre o altar. Todas as cartas do inimigo que os afrontava, e colocou sobre o altar e orou ao Senhor por uma resposta. Quem quer resposta? Você tem que fazer o mesmo que Ezequias fez: ir à casa de Deus e apresentar as suas afrontas no altar, apresentar o seu pedido diante do Senhor. Foi o que Ezequias fez. Versículo 14: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros de Senaqueribe, e lendo-as, as afrontas, onde ele foi? Subiu à casa do Senhor. Ele sabia que só Deus poderia livrá-lo. Quem crê nisso?
Tem coisas que só Deus pode fazer. É como diz o livro: o que fazer quando não há mais nada a fazer? Ezequias não tinha mais nada a fazer. Então o que fazer? Buscar o Senhor, clamar a Deus. Quando não dá mais, é aí que você tem que fazer o que Ezequias fez. Subiu à casa do Senhor e estendeu perante o altar todas as afrontas dos inimigos. Você crê que Deus tem esse poder para acabar com as afrontas, acabar com os inimigos? Quem crê nisso? Então vou reler mais uma vez, e eu quero que você repita comigo, bem alto e bem forte. Vamos lá. E recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu, entrou à casa do Senhor. Ele foi à igreja e estendeu, colocou sobre o altar as suas afrontas. Quem crê nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abre a sua boca e glorifica a Deus, que essas afrontas vão cair por terra. Diga isso para Ele: Senhor, é a sua casa que eu vou clamar, é de dentro da sua casa que eu vou clamar. Diga isso: Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude nesta manhã. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica, derrama a sua glória, o seu poder, a sua Shekinah, e vem com seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Hoje acaba as afrontas da sua vida, viu? Hoje esse beco sem saída não vai mais te prender. Hoje você sai de Pirrairote. Crê nisso? Se assente, por favor. É interessante essa história de Ezequias. Pastor, mas quem foi Ezequias? Foi um grande homem de Deus. Foi um grande homem de Deus. Foi um rei. Rei de Judá. A palavra Ezequias no hebraico quer dizer: o Senhor é a minha força, ou o Senhor me fortalece. Ó, nome bonito, né? O Senhor é a minha força, o Senhor me fortalece. É o significado em hebraico do nome Ezequias. Ezequias foi o melhor rei de Judá de todos os tempos. Melhor rei de Judá. Ele não foi o único. Judá teve 20 reis. 20 reis. E Ezequias foi o melhor rei de todos os tempos. Antes e depois. Ezequias, ele subiu ao reinado quando ele tinha 25 anos de idade. E 29 anos ele reinou. E ele reinou em Judá. Ele foi o 13º rei de Judá. E diz a palavra que ele foi o melhor rei de Judá de todos os tempos. Por quê, pastor? Ezequias, durante o seu reinado, ele fez a diferença para ser o melhor rei de Judá. Ele buscava a Deus, ele adorava a Deus, ele confiava em Deus, e quando ele precisou de Deus, ele foi clamar ao Senhor. Olha a diferença deste rei. Judá teve vários reis, mas este foi incomparável. Não teve rei como este. Eu vou te mostrar na palavra. E olha que Ezequias, ele tinha tudo para seguir o caminho do seu pai. E quem foi o pai de Ezequias? Acás, o rei antes dele. E Acás foi um dos piores reis de Judá. Esse Acás fez tanta coisa horrenda. Ele não andou nos caminhos do Senhor. Ele serviu deuses pagãos. E o pior, ele fechou a casa de Deus, quebrou
todos os utensílios de dentro da casa de Deus, no templo de Salomão. Fechou as portas da casa de Deus, não havia mais cultos. E lá em Jerusalém, em Judá, em cada esquina ele montou altares a deuses pagãos. O pai do melhor rei de Judá não andou no caminho do Senhor. E quando ele morreu, esse rei Acás, pai de Ezequias, ele nem foi sepultado com os reis de Israel, porque diz que ele não era digno de ser sepultado com os demais reis, porque ele foi um rei perverso, um rei que não andou nos caminhos do Senhor. E o filho Ezequias poderia também fazer o mesmo que o pai fez. Você quer ver o que o pai fez? Coloca aí 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 16. Olha o que o pai de Ezequias fez como rei de Judá. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina do Sul, de Judá, e tomaram Bet-Semes, e Agilom, e Gederote, e Socol, e os lugares da sua jurisdição, e Tima, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá, por causa de quem? Do rei Acás. O rei, ele era o manda-chuva do país, vamos dizer assim, ele era o governante. Se o rei não fosse temente a Deus, ele levaria o povo ao declínio espiritual, porque ele tinha autoridade sobre o reino. Se o rei não tivesse temor a Deus, ele ia fazer com que toda a nação se corrompesse. Foi exatamente o que esse rei Acás fez. Ele corrompeu toda a nação. Por quê? Não tinha mais igreja, não tinha mais o templo de Salomão. Ele fechou as portas do templo e disse: quer adorar? Vai adorar os deuses que estão pelas esquinas, levantados seus altares. Levantou altares aos deuses pagãos e fechou a casa de Deus. Então ele desviou completamente o povo de Judá. E por causa disso, olha lá, Acás desviara Judá, o povo, que de todos se dera a prevaricar contra o Senhor, a falta de temor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acás tomou uma porção, olha o que ele vai fazer, da casa do Senhor e da casa do rei, pegou o que tinha de valor, e dos príncipes, e o deu ao rei da Síria, porém não ajudou, querendo comprar o rei com aqueles objetos que estavam na casa de Deus, e o rei, mesmo ganhando os objetos, não ajudou o rei Acás. E ao tempo que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, porque viu que Deus não livrava, das mãos dos inimigos. Como que Deus vai livrar um rei que é perverso? Como que Deus vai livrar um rei que desviou a nação dele? Então ele foi sofrendo na mão dos inimigos, o rei Acás. Está lá. E ao tempo que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, e eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acás os utensílios, da onde? Da casa de Deus. O que ele fez com os utensílios? Quebrou todos eles, e o fez em pedaços, e fechou o quê? As portas da casa do Senhor, fechou as portas da igreja, não deixando ninguém adorar a Deus, com raiva do Senhor, porque o Senhor não livrou ele das mãos dos inimigos. Mas como vai livrar um rei perverso, que não teme a Deus? Não livrou mesmo. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Todo lugar que entrava em Jerusalém tinha um altar pagão. Quem que levantou? O rei Acás. Vamos adorar a Deus. Como é que estava a casa de Deus? Portas fechadas.
E como é que estava dentro da casa de Deus? Tudo quebrado. Olha o que esse rei faz. E quem é o filho dele? Ezequias. Tinha tudo para andar no caminho do seu pai, mas não, preferiu andar no caminho de Deus. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor e Deus de seus pais. Quando ele morre, ele é sepultado até longe. Pode ir descer. O resto, pois, dos seus atos, de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, esse que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu a casa com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, dos reis de Israel, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar, em Jerusalém. Porém não puseram no sepulcro de quem? Dos reis de Israel. Por quê? Porque não era digno de ser sepultado com os reis. De tão perverso que esse rei era. Ezequias, seu filho, poderia seguir o mesmo caminho do seu pai Acaz. O mesmo caminho. É ou não é? Mas, pai dele idólatra, fechou a porta da igreja, quebrou os utensílios da casa de Deus. Mas o que Ezequias preferiu fazer? Ao invés de fazer isso, ele foi completamente diferente do seu pai Acaz, pois ele andou no caminho do Senhor, fez o que era reto aos olhos do Senhor, tirou os altares pagãos, quebrou as estátuas que seu pai tinha levantado em Judá e em Jerusalém, e ainda abriu novamente as portas da casa de Deus, e restabeleceu os cultos em Jerusalém. Ele fez tudo o contrário do seu pai, porque ele foi o melhor rei de Judá. Você quer chamar a atenção de Deus? Ande no caminho do Senhor. Faça o que é reto diante dos olhos de Deus. Esteja na casa dele, e você verá que Deus te dará um grande livramento, e te tirará de Pi-Hairote, beco sem saída. Até agora Ezequias não estava em Pi-Hairote, não, ele estava restaurando Judá, porque o seu pai havia destruído. Olha o que diz em 2 Reis capítulo 18, verso 1, vai dizer que esse foi o melhor rei de todos os tempos de Judá, até melhor do que seu próprio pai. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elam, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei perverso Acaz. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o quê? O que era reto, o que o seu pai não fez. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai, não que era pai, é da linhagem. E o que esse rei fez? E este rei tirou os altares que seu pai o colocou, e quebrou as estátuas pagãs que seu pai o colocou, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços, até a serpente de Moisés estava lá no templo, olha só. Fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porque a serpente virou uma idolatria. Ele quebrou essa serpente, porque o povo estava adorando essa serpente. Porquanto até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incensos, e lhe chamavam a serpente de Neustã. Olha, era uma idolatria aquela serpente. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele foi o melhor rei, porque se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, com Ezequias, para onde quer que saía, ou seja, todas as guerras Ezequias ganhava, porque o Senhor era com ele, e se conduzia com prudência,
e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. O que o seu pai fazia? Servia o rei da Síria e dava todos os tesouros da casa de Deus para esse rei da Síria. E o Ezequias não, se revoltou contra esse rei. E é aí que ele, o rei Senaqueribe, vai lhe afrontar. É justamente nessa hora. Na metade do reinado de Ezequias, Ezequias reinou 29 anos. Na metade dos seus anos, ou seja, 14 anos, ele recebe esta afronta desse rei assírio, rei Senaqueribe. Depois de Ezequias ter quebrado todas as estátuas, depois de Ezequias ter colocado levitas para adorarem a Deus, depois de Ezequias ter derrubado os bosques que seu pai levantou, depois de Ezequias ter restaurado a casa de Deus, abrido as portas da casa de Deus, agora ele recebe uma carta de afronta do rei Senaqueribe. A palavra Senaqueribe no hebraico quer dizer Deus sim ou Deus da lua. Ele recebe essa carta, e diante dessa carta que esse rei manda, como nós lemos lá no início, ele coloca: ó rei Ezequias, é melhor você se render. Melhor você se render, não tentar guerrear, porque se você quiser guerrear, Ezequias, contra mim, e esse rei da Síria era muito forte, os reis da Síria eram muito fortes, por isso que seu pai o temeu, né? Começou a dar presente para ver se evitasse a guerra. E por ele ser muito forte, o rei Senaqueribe, o rei disse: ó Ezequias, vou fazer o seguinte, para você ver que vocês não têm exército para lutar contra nós. Eu vou dar a vocês 2.000 cavalos. Tá bom para vocês 2.000 cavalos? Só que agora você precisa arrumar os homens para subirem. Ou seja, ele está menosprezando o exército de Judá. Está menosprezando. Só que o rei Senaqueribe, ele se esquece que Ezequias não confia no seu exército. Ezequias não confia na força do seu braço. Ezequias não confia na força que era do seu pai. Ele confia na força de Deus. Como diz os Salmos, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome dele. Uns se curvam e caem, e outros permanecem de pé. Ezequias confiava em Deus. A quem você confia? A quem você tem colocado a sua confiança? Nos homens? Tem muitas nações que confiam no seu exército. Não, o exército celestial é bem maior. Tem muitas nações que confiam no seu rei. Não, o rei dos reis é muito maior. É nele que você deve colocar a sua confiança. A sua esperança tem que ser o Senhor. Quando Ezequias recebe essas cartas de afrontas, como diz o rei Senaqueribe, se ele tivesse pelo menos 2.000 cavaleiros, poderia sentá-los nos cavalos que o rei Senaqueribe daria para o seu inimigo guerrear contra ele. Olha só, o rei daria exército não, armas, vamos dizer assim, o cavalo era uma arma naquela época, como se fosse um tanque de guerra nos dias de hoje. O Senaqueribe ia dar tanques de guerra, se a gente colocar na atualidade, para o seu inimigo lutar contra ele. O que é isto? Uma afronta. Isso é uma afronta. É como se o rei dissesse: você, Senaqueribe, não tem nem soldados. Eu posso te ajudar um pouquinho. Você quer ir para a guerra? Eu vou te ajudar um pouquinho. Vou te dar 20 cavalos aí. Vou te dar 20 tanques para você guerrear contra mim. Pode? Pode? Não pode. Então, quando o rei Ezequias recebe essas cartas de afrontas, ele tem 3 opções. Três opções esse rei Ezequias tem quando ele recebe e lê as cartas. A primeira opção, porque o rei Ezequias sabe, como ele fez na oração, verdade é que os reis da Síria assolaram exércitos. Ele sabe que o exército da rei da Síria é muito forte. Sabe que os reis da Síria também eram muito fortes. Ele reconheceu isso na oração. Então, quando o rei Ezequias recebe as cartas de afrontas, ele tem 3 opções. A primeira, ele poderia escolher. Qual é? Fugir do inimigo. Opa, Senaqueribe está vindo contra Judá, eu vou correr.
eu vou sumir. Como muitos presidentes fazem aí quando uma guerra estoura num país, ele não quer ser preso, ele foge. Ele vai buscar exílio, né, em uma outra nação, entra numa, como é que chama lá? Embaixada. Não é assim? Entra numa embaixada do país e ninguém pode tocá-lo. Como aconteceu lá, foi na Uruguai, né? O Equador, parece. Foi o Equador que invadiu a Baixada de México, não é isso? Foi agora, recente, não foi essa reportagem? Que o Equador, o presidente mandou a PF lá, a PF deles lá, invadir a embaixada do México e pegar o presidente que era deles lá. E deu um bafafá isso, porque isso é uma quebra de diplomacia. Não pode. Ainda que a embaixada de tal país esteja no seu país, ninguém pode violar. É um respeito. Quando é violado, pode até estourar guerra. Isso é uma quebra de diplomacia. Aconteceu aí, quem viu essa reportagem? Foi recente lá. Vocês viram isso? Então o rei Ezequias poderia fazer a mesma coisa, fugir para um outro país. Opa, o rei Senaqueribe está vindo contra Judá, meu exército é pequeno, não vai conseguir detê-lo, então eu vou fugir. É a primeira opção que ele tinha, fugir. Ou a segunda opção, se render, se entregar ao inimigo, porque entregando-se o rei, toda a nação se entrega. Ou a terceira opção, qual era a terceira opção? Lutar, mesmo que não prevalecesse contra o rei Senaqueribe, mas estaria lutando até a morte, ou seja, honrando a sua pátria. Mas, dessas três opções, o rei Ezequias não escolheu nenhuma opção. Antes, sabe o que ele preferiu? Entrar na casa de Deus. Não quero nem fugir, não quero nem me render e não quero nem lutar contra o inimigo. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou entrar na casa de Deus, vou estender as cartas sobre o altar e vou pedir a sua intervenção, a sua providência. Você pode estar como Ezequias num beco sem saída. Ezequias estava no beco sem saída. E onde que ele foi buscar a saída? No Senhor. O que fazer quando não há mais nada? O que fazer? Sabe o que é? Buscar o Senhor, clamar a Ele. Ezequias foi clamar a Deus. Ezequias não clamou sozinho, não. Sabe quem Ezequias chamou para clamar a Deus com ele? O profeta Isaías. Será que Deus não responde agora? Ajuntou-se Ezequias, rei de Judá, e ajuntou Isaías para clamar ao Senhor por uma intervenção. E diz a palavra que Deus ouviu, e naquele mesmo dia ele respondeu. Naquela mesma hora, o rei Senaqueribe e os seus soldados não passaram daquela noite. Por quê? Porque todo clamor tem resposta. Quem clama a Deus tem resposta. Você deve estar igual a Ezequias, sem saber o que fazer, num beco sem saída. E sabe o que você tem que fazer? Na casa de Deus e clamar a Ele, buscar o Senhor e clamar a Ele. Olha os dois aqui, quer ver? 2 Crônicas capítulo 32, versículo 20. Os dois clamaram ao Senhor, Isaías e Ezequias, profeta e um rei. Você acha que Deus não ouve, é? O rei, o melhor rei de todos, Isaías, um grande profeta. Porém, o rei Ezequias, e quem? E o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa daquela afronta e clamaram ao céu. Este é o segredo, orar e clamar ao Senhor. Verso 21. Então, o Senhor enviou um anjo, não passou daquele momento Senaqueribe. Afrontava, não passou daquele momento. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou-o com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que desceram dele o mataram ali a espada. Até o rei morreu. Você quer ver essa cena?
Quantos soldados morreram numa noite? Você conhece a história? Um anjo, quantos matou numa noite? 185 mil soldados. É por isso que o rei desafiava o mundo todo, porque ele tinha muitos soldados, e tinha muitas armas de guerra. O rei Judá tinha 2.000 soldados, e olha lá se tivesse 2.000 soldados. Mas um anjo só fez um estrago. Isaías 37, versículo 36. Coloca aí, Isaías 37, versículo 36. Um anjo só destruiu completamente o rei Senaqueribe. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos Sírios. Quanto feriu? 185 mil soldados. E foi no dia depois? E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, não teve mais um dia que o rei Senaqueribe afrontou o povo de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém pode afrontar aquele que Deus o ama. Ninguém pode afrontar aquele que Deus o tem e o guarda. Ezequias foi o melhor rei de Judá. Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ou o maior profeta que mencionou a vinda de Messias, a vinda do Senhor. Cerca de 66 capítulos Ezequias tem, e é o que mais falou de Jesus. Isaías e o profeta Ezequias se ajuntaram para um só propósito: clamar ao Senhor por uma intervenção, por um livramento. Eu te ajudo a clamar. Une-se a mim, que com certeza Deus nos ouvirá e nos responderá. Pode ter certeza. Eu vou achar um versículo que fala aqui que o cavalo se prepara para a guerra, mas do Senhor vem a vitória. Está em Provérbios. Deixa eu achar só Provérbios 30. Eu esqueci onde está, mas diz aqui a palavra que o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem de quem? Está aqui, 21, 31. Coloca Provérbios 21, 31. Ezequias confiou em Deus, e Senaqueribe confiou em quem? Nos seus cavalos. O cavalo prepara-se para o dia, mas do Senhor, completa aí, mas do Senhor vem a vitória. Aplaude ao Senhor. Ezequias não confiou no seu exército, porque nem tinha. Ele confiou em quem? No Senhor. Quem deu a vitória para Ezequias? O Senhor. Quem vai te dar a vitória? O Senhor. Quem vai tirar você desse beco sem saída? O Senhor. As suas afrontas caem por terra hoje. Não vai mais vingar essas cartas de afrontas. Se o inimigo veio te afrontando até hoje, porque de hoje não passa mais. Deus dará um fim a essas afrontas. Deus ouviu o clamor do rei Ezequias e deu ele a resposta. Você quer ver? Coloca aí 2 Reis 19, versículo 20. Ouviu o clamor e deu a resposta. Olha o que Deus vai dizer para Ezequias. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a quem? O que ele disse? Assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. O que Senaqueribe afrontou? O que Ezequias pediu? Para que livrasse da mão dos seus inimigos, no mesmo dia. O que você pedir, Deus vai fazer no mesmo dia. Quem tem fé para isso? Tem que crer. Se não crer na palavra, esquece. Tem que confiar na palavra que está sendo pregada. Ele pediu. E o rei disse, o Senhor disse para Isaías: fala para o rei que eu ouvi e o que ele me pediu, eu vou fazer. E fez. No mesmo dia os inimigos não se levantaram mais. Deus é contigo. Mas uma coisa é importante lembrar. Onde que o rei Ezequias clamou? De onde? Da casa de Deus. Aprenda uma coisa.
O rei Ezequias, ele tinha 3 opções que eu falei para você. Ou ele poderia recorrer em seu palácio, mas ele foi até a casa de Deus. Quando ele recebe as cartas, ele poderia abrir as cartas no seu palácio, e lá clamar a Deus, mas ele foi aonde? Diz a palavra que ele recebeu as cartas no seu palácio, e ele subiu à casa de Deus. E lá na casa de Deus ele fez o quê? Estendeu as cartas sobre o altar. A sua vitória está aqui dentro, a sua resposta está aqui dentro. Ai, pastor, já busquei a Deus tantas campanhas, já clamei a Deus, pastor, já fui várias vezes na igreja e nada me aconteceu. Não, a sua vitória está aqui. O rei Ezequias mostrou isso. Eu preguei domingo passado que Deus livrou Davi dos inimigos. E de onde que Davi clamou? Da casa de Deus. É por isso que Davi mencionou várias vezes a casa do Senhor. Não foi isso? Eu preguei domingo passado. Quem esteve domingo passado aqui? Eu falei de Davi. Diz a palavra que Davi diz: quando eu clamei ao Senhor do seu templo, ouviu ele a minha voz e me livrou dos meus inimigos. Opa, mais uma. Quer saber mais uma? A Ana. Ana clamava onde? Na casa de Deus. O seu milagre está na casa de Deus. A sua resposta vai vir daqui, da casa de Deus. Como Ana, como Davi e como Ezequias. E você quer saber de mais um? Que clamou da casa de Deus e teve resposta? O rei Josafá. Ele clamou da casa de Deus e Deus deu a resposta. Coloca aí 2 Crônicas 20, versículo 1. Olha o que diz essa história. É aqui que está a sua resposta, quem crê nisso. É na casa de Deus que vai encontrar a resposta. Olha essa história, presta atenção. Mais um que clamou da casa de Deus. E sucedeu o quê? Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra o rei Josafá, que era o rei de Judá. Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, 3 reinos. Judá nunca foi um grande exército, nem no tempo de Josafá, nem no tempo de Ezequias, no tempo de nenhum rei. Judá é uma só cidade do lado sul de Israel, que completa Judá e Benjamim. O maior exército está do lado de Israel, que são 10 tribos. Então Judá só tem 2 tribos. Então imagine, 2 tribos, pouco exército. Agora do lado norte de Israel são 10 tribos, grande exército. Então Judá nunca foi um grande exército. Mas onde que estava a vitória de Judá? Onde estava a vitória de Judá? No Senhor. E o que os reis faziam? Buscavam a Deus. Olha lá, uma grande multidão da além do mar da Síria. Tudo vem da Síria ou Assíria, né? Tudo esse povo, Síria e Assíria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Está num beco sem saída, Josafá. E sabe o que ele vai fazer? Então Josafá temeu a grande multidão e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E olha que buscar é vir à casa de Deus, viu? Você que acha que busca a Deus na sua casa, não, você ora, mas buscar a Deus é vir à casa dele. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor, buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Aprenda uma coisa: orar, você ora em qualquer lugar. Quem ora no emprego aí, levante a mão. Quem ora em casa? Quem ora até no banheiro? Pastor, Deus ouve oração. Quem ora no monte? Quem ora no ônibus? No transporte público? Quem ora dentro do carro? Orar, você ora em qualquer lugar, mas buscar a Deus só tem um lugar. Aprenda isso, hein? Buscar a Deus só tem um lugar. E sabe onde que é? Na casa dele. Você sabe o que significa a palavra buscar? Depois você procura. Buscar é sair de onde estou para ir ao encontro de algo. Por exemplo, o marido foi buscar a mulher no salão de beleza. O que ele teve que fazer? Sair de onde estava jogando bola, estava em casa, no trabalho, e foi até o salão de beleza buscar a mulher.
O filho foi na padaria buscar pão. Ele saiu de onde estava e foi até a padaria buscar pão. A tia foi até o mercado buscar legumes. Ela foi ao mercado comprar legumes. E por que para buscar a Deus tem que buscar em casa? Se eu para buscar alguma coisa eu tenho que me deslocar até certo lugar, e por que para buscar a Deus diga eu busco em casa? Não, para buscar a Deus tem que vir à casa dele, tem que estar na casa do Senhor, como fez Ana, como fez Davi, como fez Ezequias e como fez Josafá. A sua vitória está na casa de Deus. Se você clamar daqui, Deus vai te responder. Quem crê nisso? Então busque o Senhor enquanto se pode o achar. Invocai enquanto está aí perto. Quer vitória? Busque a Deus. Se coloque de pé. Podem aplaudir o Senhor. Busque a Deus. E o que é buscar a Deus? Vim à casa dele. A pessoa não vem à igreja e quer vitória. Sabe aquele crente que diz 6 horas por mim? É os 6 horas. 6 horas por mim? Por que você não vai orar? Por que você não vai buscar a Deus? Não, você busca por mim? Não, meu irmão, para buscar é você. Você tem que sair de onde está para buscar a Deus. Esses reis fizeram o quê? O Ezequias podia buscar a Deus no seu palácio. Davi podia buscar a Deus também em outro lugar. Ana podia também buscar a Deus, mas foram todos à casa do Senhor. Josafá, mesma coisa. Então, para buscar a Deus tem que vir à igreja. E você quer resposta? Daqui está a sua resposta. Daqui sai a sua resposta. Quantos creem assim? Todos esses que eu falei tiveram vitória dentro da casa de Deus. Quer ter vitória? Esteja na casa de Deus. Não saia da casa do Senhor. Amém? Não te apresse de sair da casa de Deus. Tem alguém no nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus?